Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos prosseguir um pouco aqui estudar mais um pouquinho de Efésios, capítulo 4 agora. Mas eu quero só fazer um breve comentário com você aqui do capítulo 3 que nós estamos estudando, tá? Não esqueça que isso é uma carta, que a gente pode ler a carta toda, certo? E examinar. E uma coisa muito importante, veja que no capítulo 3, versículo 3, ele fala assim: foi por revelação de Deus que me fez conhecer o ministério que acabo de expor brevemente. Quer dizer, o que eu contei para vocês nessa carta, não é na Bíblia toda, porque não existia Bíblia naquela época, tá bem? Naquela época existiam livros e livros, mas aqui o povo aqui era gentio, era um povo que não era judeu. Paulo estava escrevendo para eles, começando a igreja, ensinando a igreja naquela época, tá ok? Então, Deus que me deu a conhecer esse ministério que eu acabo de expor brevemente para vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Se você ler a carta aos Efésios, você vai entender a salvação. Você vai se converter. Você vai aceitar Jesus ou não. Mas se você fizer como ele está dizendo aqui, foi por revelação de Deus. Quem dá revelação é o Espírito Santo. Se você fizer assim: Espírito Santo, me ensina a entender, me ensina a verdade sobre isso. Tô cansado da internet, tô cansado de mentira, tô cansado de blá blá blá, tô cansado, que muitas vezes nós cansamos de ouvir, né? Ele vai falar aqui, certo? Ele fala, ó, lendo esta carta, se vocês lerem essa carta, vocês vão poder entender a percepção que eu tenho do ministério de Cristo. E Deus não manifestou esse ministério para gerações passadas, da mesma forma com que revelou para nós agora. Ele a revelou pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, ele revelou para nós e não revelou como ele tinha falado para antigamente, que viam pessoas falando, eram profetas que falavam, eram várias pessoas que falavam, ok? Algumas pessoas falavam para o povo de Deus, inclusive para o judeu, não para nós gentios. Não, éramos um povo excluído mesmo. Mas o ministério de Cristo é o que? Nós, eu e você no particular. Amém? Por isso que é o Espírito Santo que revela Cristo em nós. Amém? Para nós. Amém? Bom, isto posto, vamos para o capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. Por isso, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e age por meio de todos e está presente em todos. Legal, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos ver se a gente consegue entender, tá bem? Paulo fala de uma prisão. Essa prisão é amor. É a prisão no amor de Deus. Lá no comecinho do livro de Atos ali, Paulo era perseguidor da igreja. Paulo mandou matar. Paulo era perseguidor da igreja mesmo, tá? Ele era terrível. Mas ele fazia aquilo porque ele aprendeu que somente pelo judeu a salvação viria. Salvação viria somente pelo judeu. E a igreja era uma falsa religião, certo? Era um desvio de conduta do povo judeu. Ok? Então eu estava perseguindo por amor a Deus, certo? Aí, em determinado momento, Deus chama Ananias, né? Paulo fica cego e tal. Deus fala assim: ó, você vai lá, em tal lugar lá, e você vai impor as mãos sobre um homem chamado Saulo.
E Ananias imediatamente já retruca, né? Já recalcitra, aprendi uma palavra ontem, recalcitra. Começa a resmungar, começa a indagar, começa a questionar, sabe? Não sei se vou e tal. Olha, que esse cara é um perseguidor da igreja, ele mandou matar, ele tem carta para levar a gente preso, ele tem, né, cartas para chegar aqui, prender todo mundo, levar preso, matar a gente. Então melhor não, Senhor, melhor não. Não, ele fala assim, você vai, tá? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Ele vai falar assim, ó. Jerusalém, Saulo, tá, discípulos, tá, durante a viagem, só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Ó, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, olha só, presta atenção. O Senhor chamou numa visão Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse, prepare-se, vai até a rua que se chama Rua Direita. Paulo estava na Rua Direita, não na Rua Torta. Legal, né? Na Rua Direita, e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado de Saulo de Tarso. Ele está rezando, orando, e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias, você, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam. Mas o Senhor disse, Ananias, vá, porque esse homem é instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, a eu e você, tá? Aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar para Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome, por causa do meu amor. Então, o amor produz, a primeira coisa que o amor produz na gente é sofrimento, cara, tá? E você vai ver que eu vou falar desse sofrimento agora para você, que então não quero amar. É um problema seu, né? Você vê como o amor produz sofrimento. Olha só que coisa interessante, tá? O amor em Paulo, primeiro prisioneiro do amor, produziu transformação na vida dele, certo? E se não houver transformação em nós, se houver transformação, vai haver dor. Porque a transformação sempre envolve ganhos e perdas. Só que a gente é acostumado com as perdas, com o que a gente perdeu, não com o que a gente vai ganhar. O que a gente vai ganhar é duvidoso. Então, a gente tem medo de perder, certo? De se transformar. Vamos trocar a palavra perda por transformação, tá? Então, se não houver transformação, não existe amor na gente, tá? Então, ele fala, comportem-se, tá? Ele vai falar aqui, ó, como ele disse, né? Comportem-se de maneira digna ao chamamento que vocês tiveram, certo? E esse comportamento, ele fala, pratiquem o amor de maneira certa. E agora ele vai falar do amor de maneira certa. Olha se não é sofrido isso aqui, certo? Ó, você precisa aprender a amar. Primeiro de tudo, a gente tem que aprender a amar. E aprender a amar passa por isso aqui, ó. Mantenha entre vocês laços de paz. Sofre, dói, né? Morreu um pouquinho, né, Pastor Jorge? Morreu um pouquinho, como o senhor ensinou uma vez para mim. Para conservar a unidade no espírito. Ele fala, sejam humildes. Humildade provocador. Ser amável às pessoas provocador, porque vão pisar em você, vai doer. Ser paciente provocador. Suportar uns aos outros em amor, certo? Isso tudo produz dor. Isso tudo produz sofrimento, certo? Padecimento, beleza? Olha só, por isso nós temos que aprender a amar, tá? Foram alguns exemplos, tá? De demonstração do amor. Humildade, paciência, mansidão, suporte uns aos outros. E esse suportar uns aos outros, queridos, é uma coisa muito interessante. Humildade, paciência, mansidão é tranquilo, relativamente tranquilo nesse sofrimento todo. Mas suportar uns aos outros é contato físico. Suportar uns aos outros se chama contato físico. Você tem que estar junto com as pessoas, você tem que estar na igreja, na mesma ideia, no mesmo ideal, no mesmo projeto, certo? No mesmo investimento. Você tem que estar junto. Então, isso sim, esse suportar uns aos outros, isso é terrível, isso é difícil mesmo. Você tem que estar junto com alguém, certo? Ó, um só corpo
certo? Com muitos membros unidos. Isso vai, onde a gente vai encontrar, vai conseguir fazer o quê? Suportar, certo? Então, um só corpo com muitos membros unidos no amor de Cristo. É através desse corpo formado em amor, em que Cristo é o cabeça, que ele age através de todos, pois está presente em todos. Então, é muito complicado a gente tentar produzir a obra de Cristo, se não estiver em um corpo. Porque se nós não estivermos em um corpo, nós não conseguiremos suportar uns aos outros. E a prova, e isso é talvez a maior prova de amor, suportar. Pensa num casamento. Não um casamento como love, só love, né? Pensa num casamento na dificuldade de pagar conta, na dificuldade quando a mulher fica doente, na dificuldade quando ela não tá legal, na dificuldade quando eu não tô bom também. Isso aqui é o suportar uns aos outros. Esse somente estando junto. Se me separar, isso aqui acaba. Aí não precisa ser manso, aí não precisa ser humilde, não precisa ser paciente. Aí ser paciente com a pessoa que está longe é fácil. Ser manso com a pessoa que está longe é fácil. Agora, quero ver você ser manso dentro da igreja ali, 50, 100, 150 irmãos, 20 irmãos, 10 irmãos. Isso tudo se aprende dentro de casa, na família, querido. Por isso que é importante, a família é onde o diabo ataca na nossa família. Tá bem? Olha, vamos ficar por aqui. São 7 versículos, 6 versículos, mas é coisa maravilhosa. É por isso que Paulo fala assim, ó. Lendo essa carta, vocês poderão ter uma percepção do que eu tenho, né, do ministério de Cristo para falar para vocês, para ensinar vocês. Então é muito maravilhoso. Eu gostaria que você estudasse a fundo o Evangelho, a carta aos Efésios. Leva a sério isso, tá bem? Jesus te abençoe muito, querido. Tem muita coisa para a gente falar. Mas hoje está bom assim, você pode descobrir. Eu quero que o Espírito Santo esteja agindo na tua vida, munindo você de conhecimento e esteja realmente entrando na tua vida e virando, né, isso tudo, transformando você, certo? Vai doer, mas é bênção. Fica com Deus, tchau.